você abrisse em 2 Coríntios 4, mas enquanto você está abrindo, também tem uma novidade. Nós temos, você que gosta de acessar, nós agora estamos com o Iaúc TV no YouTube. Então, já tem vários cultos. O culto rosa já está lá, a festa dos tabernáculos. Enfim, tem vários cultos. E até tem 2 aulas do CTPA. E vão ser sempre colocados coisas. Iaúc TV, vai no YouTube e digita Iaúc TV, que você vai cair dentro. Tá bom? 2 Coríntios 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, versículo 16. Está escrito. Achou? Por isso não desanimamos. Verdade? Ou você está desanimada? Aqui é Paulo falando, né? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Então, tudo que você enxerga é temporal. E aquilo que você não enxerga é eterno. As promessas de Deus são eternas. A fidelidade de Deus é eterna. O poder de Deus é eterno. Ele está sempre disponível a nós. Agora, o problema ele é temporal. Ele vem e ele tem que ir embora. As dificuldades, elas chegam e elas têm que ir embora. E quando eu era pequena, e que faz tempo, tinha um seriado, mas eu sei que as coisas se repetem. Então, eu acho que alguns podem conhecer, mas eu não perdia um seriado. Tinha um seriado que se chamava Terra dos Gigantes. Alguém é dessa época? Quanta gente! Levanta a mão bem alto, que aí eu vou conhecer que você tem mais de 40. Então, para os que não conhecem, era um seriado... Gente, se passasse hoje, vocês iam achar ridículo, inclusive eu, porque assim... não o enredo, mas talvez os efeitos que eu ainda tenho na minha cabeça, como eu via quando eu era criança, era espetacular. Então, eram pessoas assim, do tamanho da gente, só que eles estavam na terra dos gigantes, eles estavam sempre correndo risco, porque aqueles gigantes, eles estavam sempre, se metendo em encrenca, mas eles sempre se davam bem. Então, eles ficavam do lado achavam fantástico, eles do lado da agulha do gigante, então a agulha era maior do que eles. Aí, eles do lado do lápis do gigante, o lápis era maior do que eles. Tudo era numa dimensão, uma proporção absurda, mas eles sempre se saíam bem, eles sempre venciam. Por que eu estou falando isso? Você está em 2 Coríntios 4, mas o texto que é só para você entender algo muito precioso, para nós irmos para o nosso texto, porque o nosso texto é em Números 13 e 14. E quando você lê Números capítulo 13, Números capítulo 14, aliás, não é só números. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê tanto gigante, e eu, principalmente Números e o livro de Josué, eu sempre me reporto a essa terra dos gigantes, porque a nossa vida é essa. Nós estamos aqui e nós temos que vencer um gigante por dia, 2, 3, 4. Eles sempre se levantam, eles querem se fazer grandes e poderosos. Mas nós temos algo muito precioso que está escrito aqui em 2 Coríntios 4, 16. É o nosso homem interior. Homem interior é o teu espírito. Quando você se converte, o teu espírito, ele estava apagado, era uma lâmpada apagada. Por isso que você tropeçava tanto, você caía em todas as armadilhas de Satanás, porque o teu espírito estava apagado, faltava a luz de Cristo, faltava direção na sua vida, faltava proteção na sua vida. Quando você aceitou, verbalizou, falou com os seus lábios, proferiu que Jesus é o teu Senhor e Salvador, o seu espírito, ele recebeu luz e vivificou, recebeu vida. Esse é o seu homem interior que recebeu vida. Mas você pode deixar que o seu homem interior, o seu espírito, ele fique, mesmo que esteja com vida e com luz,
fraquinho, fraquinho. E aqui, Paulo, ele diz, olha, o meu corpo, ele pode sofrer, até a nossa alma, ela também está no homem exterior. Mas Paulo estava falando, olha, tudo pode perecer, mas o meu homem interior, o segredo de Paulo era esse, que o espírito dele, cada dia se renovava, cada dia ele ficava mais forte. Interiormente, ele cada dia ficava mais forte. Como que Paulo ficava cada dia mais forte? Com oração. Como que Paulo ficava cada dia mais forte? Com a palavra. Então o inimigo ele se levantava como um gigante, mas Paulo ele tinha força para derrotar. Por isso que ele disse, as tribulações, elas são temporais, mas o importante é o que é eterno. Por isso eu quero que você abra agora em Números 13, que é o nosso texto. Moisés ele deu um desafio para o povo, e o desafio não era um desafio para qualquer pessoa, não. Era um desafio para príncipe. Ele pegou 12 príncipes e ele deu uma palavra para esses príncipes. Vocês vão até a terra prometida e lá vocês vão espiar como é a terra prometida. E por isso, você agora abriu já em Números 13, versículo 1, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo qual? Príncipe entre eles. E depois ele diz no versículo 18, ele dá uma palavra, e eu gostaria que você grifasse essa palavra. Vede a terra. Viu o que ele fala? Primeiro veja a terra. Depois, no versículo 20, ele continua dando instruções. Estou separando vocês, vocês vão ver a terra. E depois ele continua, versículo 20. Também, eu quero que vocês vejam qual é a terra, se ela é fértil, se ela é estéril, se nela há matas ou não. Tenha coragem e trazei do fruto da terra. Ele deu duas palavras. Ele falou, veja a terra e pegue. Veja se tem fruto. E eles foram, os 12 príncipes, eles foram. Só que desses 12 príncipes, se você olhasse por fora, os 12 príncipes, eles eram iguais, eram homens eles tinham um chamado, eles eram príncipes, eles estavam todos iguais, eles tinham recebido uma palavra de Moisés, os 12 tinham recebido uma palavra de Moisés, eles eram os melhores das tribos deles, então todos eles eram iguais, exteriormente. Interiormente tinha uma grande diferença. Interiormente, 10 eram fracos e 2 eram fortes. 10 não oravam. 10, eles estavam vivendo no vácuo da bênção de Moisés. Moisés, ele tinha uma fé absurda. E Moisés, por causa de Moisés, o povo vivia sinais, prodígios, maravilhas. O maná caiu durante todo o tempo. Eles não passaram fome. Teve sombra, teve água, teve proteção. Tudo, absolutamente, muitos milagres. Mas esses 12 príncipes, eles viveram esses milagres. Só que 2 deles deixaram que experiências diárias fizessem com que eles crescessem. Eles queriam mais de Deus. Eles não queriam só o Deus do culto. Eu olho para vocês aqui, para mim eu vejo todo mundo igual. E como que eu vejo todo mundo igual? Cada um tem um rosto diferente, cada um tem uma casa diferente, um chamado diferente. Mas aqui eu vejo como que a grande maioria, todo mundo convertido. A grande maioria, todo mundo já até se batizou nas águas. A grande maioria já até passou pelo encontro. Eu diria que até metade, ou mais da metade, já passou pelo batismo do Espírito Santo. Eu diria que 90% já teve uma grande experiência com Deus. Mas quantos deixaram que essas experiências e todas as coisas que eu estou falando te modificassem, te transformassem e você pudesse hoje dizer, eu sou verdadeiramente uma nova criatura? Pode vir os problemas, mas a força que eu tenho, eu posso ficar abalado no momento, mas a força que eu tenho interior, isso faz com que o inimigo tenha que bater em retirada, porque a força que está no meu interior surpreende o inimigo. Porque ele olha para a gente e ele fala,
fala, eu vou derrotar. Mas quando você permite que a força que está dentro de você venha para fora, ele se surpreende, porque ele espera que todo mundo esteja negligenciando a intimidade com Deus, que esteja negligenciando a oração, que esteja negligenciando a leitura da palavra. Você abre a palavra quando você está no culto? Você abre a palavra quando você tem que preparar uma palavra? Ou você abre a palavra pelo prazer de abrir a palavra? Porque você ama a palavra. E se você ama a palavra, você ama Jesus. E se você ama Jesus, Ele te ama com uma intensidade, é o que Ele disse. Ele vai se manifestar. Se a palavra dEle está em você, Ele vai se manifestar. Se eu fizer a pergunta, quantos aqui querem que o poder de Deus se manifeste na sua vida? Todo mundo vai levantar a mão. Mas eu estou dizendo, quantos aqui querem que realmente o poder de Deus se manifeste, mas de graça? Não, existe um preço. Qual é o preço? A intimidade com o Senhor. Esse é o preço. E aí, quando Ele mandou aqueles 12 homens, eles entraram na Terra Prometida e no início estava todo mundo igual. Tudo bem que lá mesmo dentro da Terra Prometida foram 40 dias. Eles devem ter trocado conversa de desânimo, mas Josué e Caleb não. Eles fizeram literalmente o que Moisés disse. Eu vou entrar, eu vou ver. E aí eles entraram ali em Jericó. Eles viram que do outro lado do muro tinha, realmente, Deus tem razão, os homens aqui são muito grandes, são mais altos do que nós todos. Aparentemente, eles são mais fortes. Mas peraí, Moisés não falou para a gente olhar só para o gigante. Moisés falou para a gente olhar, qual é a segunda ordem de Moisés? Lê aqui de novo, no versículo 20. Moisés mandou eles olharam o quê? Olhar a terra, mas algo específico que está aí. Tende ânimo e o que ele pediu? Fala bem alto. Tenha coragem e traz o que para mim? Traz o fruto. Depois, se você ler essa passagem com mais calma, você vai ver assim, com mais calma que eu digo, lê versículo por versículo, o capítulo 13 inteiro e o capítulo 14 inteiro. Quando você for lendo, você vai ver que os 12 ficaram lá 40 dias, voltam os 12, ninguém foi tocado. Que interessante. 40 dias dentro de Jericó. E eles, nenhum gigante, nenhum inimigo enxergou nenhum dos 12. E aqueles 10 que voltaram desanimados, falando o muro é muito alto, os gigantes, nós somos, à vista deles, nós somos como gafanhotos. Eles não atentaram para o milagre deles não terem sido enxergados. Não era um homem, eram 12. 12, e não foi um dia, 40 dias. 40 dias andando e eles não foram enxergados, eles não viram, eles não perceberam o nível de proteção de Deus. Vocês acabaram de ouvir a Mavi falando do nível de proteção de Deus com a vida dela hoje, quando um carro veio na direção dela e um vento e uma mão poderosa desviou o carro para não bater no carro dela. É isso que nós vivemos todos os dias, mas você não enxerga. Ela enxergou, mas quantas vezes Deus a livrou e ela não enxergou? Quantas vezes Deus te livre e você não enxerga? Mas o que a gente tem a tendência? A gente enxerga quem? O gigante. Mas Moisés falou. Moisés, ele não falou, olha para o gigante. Moisés falou, olha para a terra e pega o fruto e traz para mim. E eles pegaram o fruto, só 2 pegaram o fruto. Os 10 era para todo mundo pegar o fruto. Mas os 10 que tinham pensamentos de medo, de incredulidade, eles nem olharam para o fruto. Quando eles viram, já Josué e Caleb estavam com um fruto tão grande que eles tiveram que um ajudar o outro a carregar aquele fruto tão grande que eles não conseguiam carregar sozinho. E eu digo para você, eu quero te dizer que Deus está falando, não olha para o gigante, olha para o fruto. Não olha, fala para mim agora, não olha para o gigante, olha para o fruto. E o que Deus está falando? Não olha para o problema, olha para a minha promessa. Não olha para o problema, olha para mim. Eu sou o bom fruto, eu sou o fruto da justiça na tua vida. Eu sou o poder na tua vida. A minha promessa, ela é fiel. Quando eu digo que eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura, eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura. Não olha para a doença, olha para Jeová Rafá. Quando eu digo para você que eu sou Jeová Jirê, o Deus que provê, não olha para a dívida, continua trabalhando, continua fazendo
fazendo a tua parte, mas olha para o Deus que provê, o Deus que faz milagre, o Deus que te tira do aperto, do sufoco. Não olha para a tua família que está se despedaçando, mas olha para o Deus que restaura, para o Deus que traz shalom, para o Deus que traz paz para onde não tem paz. E aqueles homens não olharam para o fruto, 10 não olharam, 2 olharam para o fruto. E eu digo para você que quando você olha só para o problema, você sai de perto do problema, porque de verdade, você sabe que os 10 príncipes não estavam errados. Aliás, Deus avisou desde Êxodo 3. Lá em Êxodo 3, quando Moisés subiu para ver por que a sarça ardia, ou melhor, como é que a sarça ardia, ele ficou tão surpreso de ver aquela beleza, aquele espetáculo. Quando ele chegou perto, Deus começou a falar com ele. E uma das coisas que Deus falou com ele, lá em Êxodo 3, falou: olha, Moisés, eu ouvi o clamor, eu ouvi o gemido do meu povo, eu estou tirando o meu povo dessa terra de aflição. Quantos creem aqui que Deus pode te tirar da terra da aflição? A palavra que Deus, esse é o mal, você lê como se fosse o Deus de Moisés, mas o Deus de Moisés é o teu Deus. O mesmo Deus que falou com Moisés, ele fala com você. E ele falou para Moisés: olha, Moisés, eu ouvi o clamor, o gemido, e eu estou tomando uma atitude. Eu estou tirando vocês da terra da aflição e levando para uma terra que mana leite e mel. Essa é a boa notícia. Eu estou levando para uma terra de fartura. Eu estou levando para uma terra de plenitude. Eu estou levando para uma terra boa. Mas aí Deus não terminou aí o versículo, a conversa não acabou aí. Deus falou: mas tem um detalhe, a terra é dos heteus, dos heveus, dos jebuseus, e aí começou os cananeus e começou todos os eus. E Deus falou ali 7 povos para Moisés. Só tem esse probleminha, mas a coisa boa é que eu sou com vocês. E ele disse: olha, tem um probleminha. A terra é boa, ela mana leite e mel. O leite é para vocês, o mel é para vocês, o fruto é para vocês. Mas o detalhe é que tem um inimigo que quer te resistir. Mas esse inimigo, ele vai ser vencido porque eu vou com vocês. E Deus está dizendo que aquilo que a gente vive aqui na terra, para ele é um detalhe. Por mais difícil que seja para nós, para ele é simplesmente um detalhe. Mas não adianta na hora que a gente está debaixo do grande problema dizer tudo isso. Porque quando a gente está vivendo debaixo de um grande problema, a nossa tendência humana, todo mundo aqui tem carne e osso, a nossa tendência humana é olhar o gigante e não olhar o fruto, e não carregar o fruto, e não carregar a promessa dentro do coração. Essa é a luta que nós temos que ter conosco dia após dia. Nós precisamos nos disciplinar, e nossa mente, ela vai ter a tendência de ter pensamentos de medo, de insegurança. Mas se você começar a dizer: Deus não me chamou para ver gigante, Deus me chamou para ver o fruto. E foi isso. Foi essa simples falha daqueles 10 homens. E aqueles 10 homens fracos, eles tinham fraqueza interior, eles tinham medo, eles tinham insegurança, eles tinham incredulidade. Essa fraqueza fez com que eles fossem derrotados. Não foram os gigantes que derrotaram os 10 príncipes, foi a fraqueza do homem interior. A mesma fraqueza que Jesus avisou os discípulos lá no Getsêmani. O que ele falou lá no Getsêmani? Ele disse: o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. Vocês precisam se fortalecer, porque senão o diabo vai sempre prevalecer. Vocês vão estar sempre fugindo, batendo em retirada, e eu estou subindo e vocês vão ficar. E eu tenho algo tremendo: vocês são os apóstolos, vocês são homens de poder, vocês são aqueles que vão carregar o meu fogo nessa geração. E nós somos apóstolos. Sabe o que é apóstolo? Pessoas enviadas. E Deus quer enviar a gente cheio do fogo, cheio do avivamento, em nome de Jesus. Mas esses 10 homens, eles entraram na terra prometida? Não. 40 anos se passaram, morreram, e eles morreram no deserto. Eles morreram no deserto. Agora, 2 homens entraram dessa geração. Quem foram os 2 homens que entraram na terra prometida? Josué e Calebe. O que é que Josué e Calebe tinham de diferente desses 2 homens? Eu gostaria que você lesse comigo. Aqui em Números 14, você está pertinho. Números 14, a resposta vem de Deus mesmo. Números 14.
Sabe, aqueles homens que foram espiar a terra prometida, junto com Josué e Caleb, 40 anos antes, que é nesse momento, antes de Josué e Caleb entrarem na terra prometida, eles estavam andando há algum tempo no deserto, não eram ainda os 40 anos. Mas você sabe que a gente vai se acostumando com as coisas ruins? Aqueles homens, eles estavam já se adaptando, eles estavam comendo há algum tempo o maná, eles já tinham se adaptado ao maná, eles não estavam mais olhando para aquilo que Deus disse: olha, o maná é para o deserto, mas eu tenho frutos para vocês, eu quero dar uma terra que mana leite, que mana mel, uma terra que tem trigo, que tem cevada, que tem oliva, enfim, uma terra que tem abundância. E aqueles homens, eles ficaram adaptados com o maná, eles ficaram adaptados com o calor do deserto, eles ficaram adaptados com aquilo e eles não conseguiram ver que Deus tinha algo maior para eles. E aqui Deus diz, a diferença entre esses homens está escrita em Números 14, versículo 24. Quando Deus mesmo fala de Caleb. Já pensou quando Deus fala de você? Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve, o que está escrito aí na tua Bíblia? Outro espírito, perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então, qual é a diferença de Josué e Caleb? Deus falou, eles têm um outro espírito. O que é um outro espírito? Eu vou definir o que é ter um outro espírito. Ter um outro espírito é ser cheio do Espírito Santo. É você ter mais do que simplesmente o teu espírito. Você não é uma pessoa, você não é só carne, você é eterno. Diz para a pessoa do lado, você é eterno. Agora, o que você vai fazer com a tua eternidade, eu não sei. Se você vai fazer, você acha que essa vida, que você é eterno aqui na terra. Não. Essa vida, ela passa muito rápido. Você que, jovens, vocês acham que você olha uma pessoa de 40, de 50, de 60 anos e você fala, meu Deus, até eu chegar lá, eu já falei isso. E cheguei muito rápido. Muito mais rápido do que você imagina. Então, é só você imaginar. Quanto tempo atrás, eu olhei, eu achei tão engraçado, eu estava aqui, acho que foi, eu não sei, hoje é quarta, domingo, aí tinha uma garota falando assim, porque há 8 anos atrás, quando eu era criança, eu falei assim, há 8 anos atrás ela era criança, aí agora ela já é uma adulta, e eu olhei, ela já é uma adulta. Gente, isso passa, a vida passa muito rápido, então isso aqui passa muito rápido, e Deus falou, você tem que tomar conta da eternidade que está dentro de você. Põe a mão no coração, olha, você tem uma eternidade, esse coração, esse músculo aqui vai parar. Esse aqui não é eterno. O que é eterno é o espírito que está dentro de você. Agora, se você vai para o inferno ou para o céu, eu não sei. Eu sei para onde eu vou. Aonde você vai, eu não sei. Aí é você e Deus. E não, olha, e eu digo para você, você tem 3 opções. Ir para o céu. Pelo amor de Deus, eu não vou falar como meu pai. Meu pai falava do céu de cachorro. 3 opções, eu vou falar do tempo da graça que a gente vive agora. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai ficar aqui quando a igreja for arrebatada e a igreja for, aqueles que estiverem vivos forem arrebatados, você vai ficar aqui com o anticristo. Então, você tem 3 opções. Tá? Então, você escolhe qual delas você quer. Se você quer ser arrebatado, ou se você quer morrer, e se você quer morrer e morrer em Cristo, ou se você quer ir para o inferno, ou se você quer ficar aqui conhecendo face a face o anticristo. Eu sei qual é a minha opção. Mas para essa opção você precisa ter aqui e agora um espírito diferente. E um espírito diferente não basta ser convertido. Não basta, fala comigo, não basta ser convertido. Não basta, eu preciso ter um espírito diferente. Ter um espírito diferente é ser cheio do Espírito. E ter um espírito diferente, além de ser cheio do Espírito, sabe quando a Bíblia fala de alguns homens que tiveram um espírito excelente? Eu vou falar de um deles, você não precisa nem abrir. Um deles é José.
José, quando ele, lá no Egito, ele passou por problemas como você passa. Passou por problemas dentro da família dele. Como se não bastasse o problema dentro da família dele, ele passou problema no emprego dele. Porque quando ele foi como escravo, ele ficou num trabalho que se chamava Casa de Potifar. Ali na Casa de Potifar, ele teve um problema no trabalho dele. José foi como você. Problema na família, problema no trabalho. Ele viveu injustiça. Quem não vive injustiça? Ele foi injustiçado, foi para a cadeia injustamente. Na cadeia, ele foi esquecido. Enfim, José viveu problemas do dia a dia que nós vivemos, mas ele era diferente. Ele era cheio do Espírito e ele tinha um espírito diferente. Quando ele chega e Faraó tem uma interpretação de um sonho e ele chega diante de Faraó e com essa interpretação do sonho que ninguém teve, sabe o que Faraó fala dele? Nele está um espírito diferente. Nele está um espírito de excelência. O espírito do Deus dele está nele. Não tem homem mais sábio do que ele. Não tem homem mais habilidoso do que ele. Porque José tinha um espírito diferente de todo mundo ali no Egito. E Deus está falando, eu quero que você brilhe como luz nessa geração. Eu quero que todos possam ver que você tem um espírito diferente. E quem tem espírito diferente não reclama. Ai, ai, ai. Sabe por quê? Quem ficou reclamando foram os 10 príncipes e eles não entraram na terra prometida. Sabe qual era o discurso de Caleb e de Josué? Ei! Aí eles falaram assim, não fala assim não. Vocês estão difamando a terra prometida. Ela é muito boa. Ela é fantástica. Ela é do jeitinho que Deus falou. Eles não estavam negando a realidade, eles só estavam ressaltando o ponto bom daquilo que Deus estava mostrando para eles. Sabe, você tem que olhar para as coisas, você que tem um espírito diferente, você precisa tirar alguns hábitos da tua vida e reclamar é o principal. Sabe o que está escrito na palavra em Coríntios? Que por causa da murmuração é que a serpente os alcançou, por causa da murmuração. E se nós tirarmos a murmuração dos nossos lábios, a serpente ela tem que bater em retirada, porque quando você tira a murmuração, você enche os teus lábios de boas declarações, sabe, você vai ter uma boca cheia de fé, você vai ter palavras de poder que saem da tua boca. Mas quando você reclama da tua esposa, do teu filho, começa a profetizar sobre o teu filho, começa a profetizar sobre a tua esposa. Quantas palavras você libera de maldição contra o seu filho? Quantas palavras você libera de maldição contra o seu marido, ou contra a sua esposa, ou contra a sua igreja? Começa a liberar palavras de fé, palavras que vêm do céu, porque a diferença entre esses 10 príncipes e os 2, é que os 2 príncipes, Josué e Caleb, eles tinham visão celestial. Quem tem visão celestial, vê fruto. Quem tem visão terrena, vê gigante. E eu te pergunto, você vê gigante ou vê fruto? Está mentindo. Não, a nossa tendência, gente, a nossa tendência é ver gigante, mas nós precisamos hoje mudar. Eu sei, não adianta você querer dar uma de espiritual aqui, não adianta. Olha, quando eu recebi o diagnóstico, eu não vi, sabe, gigante, eu vi caixão. Eu já te disse para você, eu já me vi enterrada, eu olhava tudo com um olhar de despedida, eu olhava a minha casa, aí eu olhava assim, poxa, para quem que eu vou dar minhas roupas? Eu não estou brincando, não, eu tô falando sério. Eu comecei a olhar tudo como se fosse a última vez, ou alguns poucos dias, ou alguns poucos meses, porque a nossa tendência é ver gigante, até que Deus começa a chacoalhar a gente, ei, eu estou aqui, eu sou contigo. Essa é a diferença. Quando Deus falou, olha, você vai para uma terra que mana leite e mel, mas tem gigante lá, mas eu sou contigo. Põe a mão no coração e diz, Deus é comigo. Essa é a diferença, ter espírito de excelência. É isso, é você saber em quem você crê e saber que você tem que estar cheio dele. Eu queria que você abrisse Daniel 5, porque eu queria que você lesse. Eu sou fã de Daniel. E Daniel é um homem que, claro que ele tinha defeitos, como qualquer um de nós, mas que homem, porque a Bíblia fala dele
não fala os defeitos, né? Mas que ele tinha. Em Daniel, capítulo 5, no versículo 11. Olha o que fala. Eu vou começar... Não, no 11 já dá. Capítulo 5, versículo 11. Há no teu reino um homem... Aí estão falando sobre Daniel. Olha o que falam sobre Daniel. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. É lógico, eram ímpios falando de Daniel. Eles queriam dizer, olha, ele tem um espírito diferente. Ele tem um espírito de excelência. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos nos dias de teu pai. E se achou nele o quê? Eu quero que você fale alto aí. É um ímpio falando de Daniel. E se achou nele? Ou se achou nele tristeza? Ou se achou nele fraqueza? Ou se achou nele reclamação? Ele reclamava do imperador, ele reclamava de todo mundo. Gente, nós ficamos como nação em luto. Nós realmente... Mas eu tomei uma atitude. No dia seguinte, eu coloquei ali no meu Face, a atitude da igreja não é reclamar, não é murmurar. A atitude da igreja é orar. Porque é a igreja que o poder está aonde está o Senhor. E o Senhor está no meio da igreja, é a nossa boca. E nós que temos que profetizar sobre essa nação. Somos nós que precisamos declarar boas coisas e orar pelos governantes. Porque entra um e sai outro, todo mundo é igual. Então, nós vamos orar pelos nossos governantes e declarar a justiça de Deus. E se Deus tiver que remover, Ele vai remover. Mas é Deus que vai remover. E eu digo que a nação, o Brasil, vai ser curado em nome de Jesus. Amém? Mas olha, voltando para Daniel. Você acredita que eu já li 800.000 vezes essa passagem? Mas eu nunca tinha tentado que o ímpio tinha dito de Daniel. Às vezes a gente lê muito rápido ou fica muito fixo em outras palavras. Eu sempre fiquei muito fixa no espírito de excelência de Daniel. E eu não tinha prestado atenção que o ímpio viu luz em Daniel. E eu digo que o diabo tem que ver luz em você. Os ímpios têm que ver luz em você. E aqui ele diz, e nele se achou luz. E o que mais? Inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses de teu pai, ó rei Nabucodonosor. Sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porque ele tinha o quê? Você nem está lendo, versículo 12. Gente, como é que você quer amar a palavra se você não lê? Daniel 5:12, vamos lá, porque ele tinha o quê? Mais alto, e ele tinha o quê? Espírito excelente. O que é o espírito excelente? O meu espírito não é excelente. Quem tem o espírito excelente? Daniel? Aqui está escrito que Daniel tinha o espírito excelente. Daniel tinha o Espírito de Deus. Você tem noção do que é ter inteligência que vem da mente de Deus? Você tem noção do que é ter luz que vem do trono de Deus? Você tem noção do que é ter o Espírito de Deus dentro de você? E Daniel não tinha pouco, não. Daniel tinha tanto que a luz de Daniel, olha, ele nem tinha a obra de cruz, ele não tinha o sangue de Jesus, e Daniel já brilhava na geração dele, e todo mundo via a luz do céu sobre Daniel. E entrava imperador e saía imperador, chegava problema, saía problema, e Daniel não era tocado, porque Daniel tinha um espírito excelente. Daniel era cheio do Espírito. Já pensou se a gente tivesse, como eu gostaria de ter, que Deus pudesse dar isso para a gente tomar cuidado. Tem gente que, para cuidar do peso, deixa uma balança no banheiro. Ele fica, às vezes, de mal com a balança. Mas aquelas pessoas muito neuróticas com peso, aí deixa a balança no banheiro e fica pesando todo dia na balança. Aí você sabe que se você está mais pesado, se você está mais leve. Se você está dirigindo, tem o bafômetro para saber se você está cheio de álcool ou se você não tem álcool nenhum. Eu queria ter um medidor do céu, para todo dia, um bafômetro do céu, para todo dia a gente poder assim, soprar. E aí Deus fala, tanque vazio.
perigo à vista. E Deus pudesse dar uma medida assim para a gente, porque às vezes a vida leva a gente a ficar muito atarefado, ou muito distraído, ou de repente você entrou numa terra de gigante, igual aquele seriado, com tanto gigante ao mesmo tempo, que você não consegue mais ver o fruto, você não consegue mais pensar os pensamentos de Deus. E se a gente tivesse esse medidor, Deus ia falar: olha, sinal de perigo, se enche mais de mim, se enche mais de mim. Mas sabe por que Deus não deixa? Porque senão você ia esquecer isso daí, você nem ia olhar. Eu acho que nem ia olhar. Sabe por quê? Porque o peso é importante, a aparência é importante. Agora, ser cheio do Espírito ou não, às vezes é desapercebido. Para você é importante colocar uma roupa bonita, mas ser cheio ou vazio do Espírito Santo não é tão importante assim. E eu digo para você que é uma questão de vida ou morte nos dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos dias e nós precisamos ser cheios do Espírito para vencer todos os gigantes. Nós precisamos ser cheios do Espírito porque Deus tem preparado muitos frutos para nós, muitos frutos. Sabe a tua oração? A tua oração é o fruto que Deus quer dar. A resposta é o fruto que Deus quer dar na tua mão. Por 40 anos eles ansiaram por aqueles frutos e Deus deu nas mãos, antecipou para Josué e Calebe o que eles teriam 40 anos depois, mas poderiam ter naquele dia se fossem cheios do Espírito. Às vezes as respostas de oração, elas são retardadas porque nós só conseguimos ver gigantes e não conseguimos ver fruto. E eu queria que você voltasse comigo agora para Deuteronômio capítulo 7. E essa geração, infelizmente, só Josué e Calebe entraram na terra prometida. Os 10 príncipes, eles morreram no deserto. E em passaram-se o tempo, 40 anos se passou, e cada dia Josué e Calebe se enchiam mais do Espírito de Deus, cada dia mais. Eles sabiam que ia chegar um momento em que eles iam enfrentar um teste maior ainda, e que ia chegar a plenitude para a vida deles. Sabe, tem um momento da plenitude do teu casamento. Sabe aquela coisa do casamento, ele vai, o primeiro ano é difícil, o segundo ano às vezes um pouco mais difícil, mas Deus tem a plenitude. Sabe aquele momento, eu não estou dizendo que o casamento vai deixar de ter problema, mas é aquele momento do amadurecimento, aquele momento do sossego, aquele momento em que já todas as adaptações aconteceram e começa o momento da bênção. Sabe aquela coisa do casamento, dos dois estarem na igreja, dos dois estarem amadurecidos? Fala, isso é um sonho, pastora. Não, isso pode ser uma realidade, porque é o que Deus quer para a sua vida. Deus quer, e eu quero profetizar sobre essa igreja, casamentos que são hoje já os casados. Eu quero declarar sossego sobre os casamentos. Eu quero declarar plenitude de alegria e de paz sobre os casamentos. E para aqueles que querem se casar, levanta a mão. Em nome de Jesus, eu repreendo todo engano na vida de vocês. Em nome de Jesus, e eu profetizo casamentos segundo a vontade de Deus. Casamentos em plenitude. Em nome de Jesus. Casamentos que entrem no sossego rápido, em nome de Jesus, amém? E Deus pode fazer isso. É que muitas coisas a gente é por imaturidade, é por não estarem os dois no mesmo nível espiritual, um se converte depois do outro, enfim. Mas Deus pode fazer um milagre sobre os jovens em nome de Jesus, amém? Para aqueles que já são casados, Deus vai fazer um milagre. Mas eles chegaram 40 anos depois na Terra Prometida. E quando eles chegaram na Terra Prometida, tinha 2 tipos de problema. Um problema era o Jordão e o outro problema era o muro. O primeiro problema era um problema natural. A água é natural. Ninguém colocou aquele curso de água. O Rio Jordão sempre esteve ali. Tudo bem que ele estava transbordando, mas era um problema a nível natural. O que é um problema a nível natural? Um problema a nível natural por exemplo, para o jovem, é um vestibular. É um problema, está chegando a hora. É a tensão, é o nervosismo, mas com a unção de Deus. E mais o quê? Só a unção de Deus. E vim na igreja todo culto, só isso. É isso.
Não, muito estudo, muita dedicação. Aí Deus vai aguçar a mente de vocês em nome de Jesus. Isso é um problema natural da vida. Problema natural da vida. Quantos aqui precisam comer? Gente, está com vergonha de dizer que você precisa comer? Eu também preciso. Todo mundo precisa comer. Então, esse é um problema natural da vida. E aí, o que a gente faz? A gente não mora mais, a gente não vive mais naquele tempo que a gente vivia e podia ter ali, planta uma batata e essas coisas. Não, nós precisamos comprar. E como é que está o mercado? Um problema, um terror, um pavor, dá dor de barriga. Só de pensar no mercado, só de pensar que tem que fazer compra, porque está desesperador. E aí? O que você faz? Isso é um problema natural da vida. Você senta e chora? Não, você vai trabalhar. E quando você trabalha, aí Deus pode suprir as necessidades. Deus pode fazer o teu salário multiplicar, te dar sabedoria para administrar. Mas o problema natural, que é comer, estudar, morar, existe. E você tem que fazer alguma coisa aqui no reino natural. E isso é uma dedicação. Agora, que Deus entra no meio disso, Ele entra. Porque Deus, Ele cuida da gente enquanto a gente dorme. Ele vai cuidar das suas finanças, Ele vai cuidar de tudo. Então, nós temos problemas naturais, com espírito excelente, cheios do Espírito Santo e com disciplina e com responsabilidade, nós vamos vencer esses problemas. E principalmente com Deus nós vamos vencer esses problemas. Mas Josué e Caleb tinham um outro tipo de problema. Eles tinham um muro. E esse muro não foi feito pela natureza. Esse muro, sabe o que está escrito no livro de Josué? Esse muro foi feito para deter os israelenses, porque eles sabiam que o Deus desses israelenses era tão forte. Então eles fizeram um muro muito alto, eles fizeram um muro muito largo, e eles fortaleceram muito esse muro. É isso que está escrito no livro de Josué. Por causa do povo de Israel, eles fizeram um muro muito, muito resistente. E o nosso inimigo conhece o tamanho do nosso Deus. Somos nós que não conhecemos o tamanho do nosso Deus. E conhecendo o tamanho do nosso Deus, e vendo a gente andando na nossa vida, na nossa caminhada cristã, e Ele vê que você está crescendo, e Ele vê que a tua fé está aumentando, então Ele começa a construir muros para te deter e impedir o quê? Primeiro, que você enxergue que do outro lado do muro tem o quê? Olha, uns ficaram calados, só outros, tudo, e essa é a resposta, tá certo, que do outro lado do muro tem fruto. Mas o que a gente pensa primeiro? Que do outro lado do mundo tem gigante. Então, não, o gigante é que fez o muro. Os homens fortes que fizeram o muro. Por quê? Porque do outro lado do muro tem fruto. E o nosso inimigo, ele faz muros para tentar nos deter, para a gente não enxergar que a promessa de Deus está mais perto do que você imagina, que o fruto está nos esperando, que o milagre está bem do outro lado. É só um pulinho, é só um saltinho, ou é só uma voltinha, ou 7 voltinhas ao redor do muro, para você ver o fruto, em nome de Jesus. Mas parece que nós só pensamos no gigante. E do outro lado do muro tinha gigante? Tinha. E é isso que está escrito em Deuteronômio 7. E eu gostaria que você visse em Deuteronômio 7, porque você está aberto, eu não abri. E em Deuteronômio 7, quando ele fala que do outro lado do muro tinha 7 gigantes. E esses gigantes, Deuteronômio 7:1, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, na qual passares a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, gente, é muito eu, e é muito problema. E aí você substitui todos esses eus aí por tudo que é problema teu. E a minha família, e as minhas finanças, e a minha saúde. E vai pondo aí. E a depressão, e a angústia, e a ansiedade. Vai pondo, é muito eu. É isso mesmo que Deus queria. Ele não queria que você decorasse o nome desses eus. Ele não queria, não. Ele queria que você soubesse que a vida é isso mesmo. Tem muita resistência, tem muito inimigo. Mas olha o que ele diz aqui. Tem todos esses eus aí, que são 7 nações. Deus não nega o problema. Eles são mais numerosos do que vocês. E eles são, aparentemente, mais poderosos do que vocês. Mas o que está escrito no versículo 2? O Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti,
O que ele está dizendo? Eu te dou força e eu te entrego esses inimigos. E você é quem vai ferir totalmente e vai fazer o quê? Destruir. Você vai destruir. E não faça aliança e não tenha piedade com eles. Gente, sabe o que Deus está falando? Não conviva. Não conviva com o medo. Destrua o medo. Não conviva com a ira. Destrua a ira. Para você poder comer o fruto, para você ter plenitude na tua vida, você tem que destruir aquilo que te destrói. Se você pensa que o teu maior inimigo é Satanás, esse foi derrotado na cruz do Calvário. Ele dá trabalho para a gente, sim, mas quando você levanta a tua mão ungida e você diz, sai em nome de Jesus, ele tem que sair, mas a tua ira tem que ser destruída dentro de você. Você tem que dizer, eu não vou mais sucumbir debaixo da ira, eu não vou deixar a ira me dominar, porque eu sou cheio do Espírito de Deus. Quando eles viram luz em Daniel, eles não viram um homem briguento. Eles viram um homem que tinha paz. Eles viram um homem que dava prazer ficar do lado de Daniel. Dá prazer de ficar do lado de uma pessoa que tem luz. Sabe por quê? Uma pessoa que tem luz, ela tem amor. Uma vez eu tinha uma dor de cabeça todos os dias, porque meu pai tinha uma amante que morava perto da minha casa. Eu tinha um cabelo para baixo da cintura. Ela passou do meu lado, minha mãe a conhecia. Ela passou do meu lado, passou a mão na cabeça. Nós não servíamos ainda a Deus. Nós não conhecíamos o Evangelho. E ela passou a mão na minha cabeça. E quando ela passou a mão na minha cabeça, não foi imediato. Mas quando eu voltei para casa, eu falei para minha mãe, eu lembro, eu tinha 7 anos, mas eu lembro, porque foi um terror. Quando a coisa é muito forte, isso marca a criança. Eu pus a mão aqui na cabeça, falei, mãe, tem um nó, meu cabelo sempre foi fininho, então ele sempre embaraçou muito. Aí a minha mãe pôs a mão, ela falou, meu Deus, que nó é esse? Ela tentou, pôs tudo quanto é creme, nada do nó desfazer. E aí eu lembro que para mim foi um choque, porque minha mãe teve que me levar no cabeleireiro e eu tive que cortar o meu cabelo aqui na nuca. E quando todo o meu cabelo foi para o chão, aí veio uma mulher e falou para minha mãe no cabeleireiro, você não viu que a fulana passou pela Naira e pôs a mão na cabeça dela? Olha, eu acho melhor você buscar socorro. Minha mãe não conhecia Jesus e ela foi buscar socorro. Ela foi buscar socorro nas trevas. E aí a minha mãe, porque a partir desse dia, eu comecei a ter dores de cabeça, que eu lembro. Eu batia a minha cabeça contra a parede todo dia, 6 horas da tarde. Todo dia, 6 horas da tarde. Era uma dor de cabeça que ela durava 40 minutos, mas minha mãe me fez todos os exames, passei por todos os exames que você pode dizer, e a medicina dizia, ela não tem nada. Aí a minha mãe viu que a coisa era séria. E me levou para as trevas. E quando eu fui, eu lembro que nós pegamos 3 ônibus para chegar na casa dessa mulher que ia me benzer, que ia isso e que ia aquilo. Minha mãe, na inocência, estava me levando para um lugar pior. Mas Deus já tinha um plano. E Deus já conhecia que eu responderia a esse plano. Por que eu digo isso? Porque aquela mulher, eu lembro... A minha dor de cabeça era tão grande que eu queria fazer alguma coisa para agradar essa mulher. E eu, no ônibus com a minha mãe, eu comecei a desenhar. Eu queria dar o desenho. Eu nunca desenhei bem, mas gostava de desenhar. Aí eu comecei, fiz um desenho. Quando eu cheguei na casa dessa mulher, que era um centro, aí eu entreguei esse desenho para a mulher. Era um pedido de socorro, aquele desenho. Minha mãe chegou com a mão cheia, que ela não tinha dinheiro, de enxoval das minhas irmãs para poder em troca do trabalho daquela mulher. Quando aquela mulher olhou para mim, minha mãe falou, faz alguma coisa por ela. Aquela mulher olhou para mim e ela disse assim, ela ficou esquisita. A minha mãe começou a ficar com medo, porque minha mãe procurou, mas ela também tinha medo. Minha mãe começou a ficar com medo. Aí aquela mulher disse assim, eu não posso fazer nada. Tem algo sobre essa menina. Tem uma luz sobre essa menina. Eu não posso fazer nada. Minha mãe saiu chorando de lá, mas
Ninguém pode fazer nada por ela. Olha, os anos foram passando, e aquilo ficou. Se você quer saber o final da história, a minha mãe, uma mulher, ela orou por mim. Não foi nesse momento que minha mãe se converteu, nem nesse momento que eu me converti. Mas uma pessoa orou e realmente o problema da dor de cabeça, como deveria ser, com a oração, é claro que saiu. E graças a Deus veio o alívio. Foi 1 ano sofrendo assim, mas quando nós procuramos o socorro no lugar certo, o socorro veio. Mas eu fiquei pensando, o diabo, ele já viu aquilo que estava sobre a minha vida. Ela até falou para minha mãe, a Luz é diferente, você tem que colocar essa menina para desenvolver. Graças a Deus minha mãe não ouviu isso. Mas aí quando eu estava saindo de costas, ela ainda falou, a Luz é diferente nela. E aí nós saímos de lá, minha mãe chorando, achando que não tinha encontrado a resposta, mas a resposta estava naquele lugar. Aquele lugar não era para mim e aquele lugar não é para você. Mas o que eu quero te dizer é que Deus te acompanhou até aqui. E Ele te guardou e te livrou até aqui. E hoje que você conhece a Deus de uma forma mais concreta, mais real, e que você tem o Espírito dEle, Ele está falando hoje, a tua noite tem que ser diferente. Não basta ser convertido, você tem que ter um Espírito excelente. As trevas têm que ver a minha luz em ti. Os ímpios têm que ver a minha luz em ti. Do outro lado do muro, tem gigante, mas tem fruto sim. E com Espírito excelente você vai sair com as tuas mãos cheias de fruto. Não é o diabo que te derrota, porque na autoridade do nome de Jesus ele tem que se submeter. Todo joelho se dobra diante de Deus, no céu, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobra. O que te derrota é a tua fraqueza. O que te derrota é a ira. O que te derrota é a falta de perdão. O que te derrota é a tristeza. O que te derrota é a preguiça. O que te derrota é o desânimo. O que te derrota é essa apatia com Deus, que você não tem ânimo de abrir a palavra, você não tem esse Espírito excelente. Quando eu procurei no original, Espírito excelente é aquele que persevera, é aquele que serve com paixão, é aquele que serve de forma integral. Será que você serve a Deus com paixão, de forma integral? Se você quer nessa noite algo diferente na sua vida, fique em pé. Se você quer ter um Espírito excelente, não adianta ter só o Espírito de Deus. Deus está falando, é tempo de ter Espírito excelente. Inteligência, sabedoria, força, unção, coragem, ousadia, ânimo forte, em nome de Jesus. Fé, o Senhor quer derramar sobre você mais dele mesmo, mas você precisa agora dizer, Senhor, eu tomo uma atitude, porque eu sei que eu posso receber o Espírito excelente agora. Presta atenção no que eu vou falar. Quando a gente ora, o Espírito de Deus começa a se mover. E eu já vejo o Espírito de Deus se movendo. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai sentir um arrepio gostoso. Você vai sentir uma doce presença. Você pode sentir o teu coração palpitar. Você pode sentir muita coisa gostosa quando o Espírito Santo está perto de você. Quando ele entra e começa a te encher, aí já é diferente. Aí você já começa a esquentar. Aí você já não liga para quem está do teu lado. A tua boca você começa a adorar. Você não liga, você levanta as mãos. Você já começa a sentir. O teu corpo já não tem mais importância. É você e Deus, é Deus e você. Mas mesmo você chegando nesse nível, você pode sair daqui e ser derrotado pelos gigantes que estão aqui, ó. Aqui no teu interior. E Deus está falando, nesse momento, antes de sentir o meu Espírito, antes de receber o meu Espírito, você precisa derrotar gigantes que estão no teu interior. Por isso põe a mão agora no teu coração e começa a dar nome para o teu gigante.
Eu não sei se o teu gigante chama depressão, se o teu gigante chama desânimo, tristeza, angústia, ansiedade, ira. Se o teu gigante se chama mágoa, se o teu gigante se chama ressentimento. Eu não sei se o teu gigante se chama falta de amor. Eu não sei se o teu gigante se chama frieza. Eu não sei qual é o nome do teu gigante, mas você sabe qual é o nome do teu gigante. Eu não sei se o teu gigante se chama baixa autoestima. Eu não sei se ele se chama trauma. Eu não sei aquilo que te derrota e te paralisa, mas você sabe, porque você sempre cai nos mesmos erros, você sempre cai nas mesmas armadilhas. Eu não sei se o teu gigante se chama questionamento. Você se acha tão inteligente, você se acha tão bom, que você questiona a palavra, que você questiona Deus, que você questiona a fé. Eu não sei qual é o nome do teu gigante, mas ele tem que ser derrotado hoje, ou você vai ser derrotado por ele. Em nome de Jesus, põe a mão no teu coração e começa a dizer, começa a nomear e dizer: eu te destruo agora, em nome de Jesus. Não é você que vai me destruir, mas sou eu que vou te destruir. Ira, eu declaro que você está destruída em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rebeldia, eu declaro que você está destruída em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tentam destruir, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? Ninguém vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus sonhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus sonhos. Você crê no poder de Deus? Eu creio no poder de Deus. A igreja orou no domingo e São Paulo inundou. Foi ou não foi? Então, esse é o poder de Deus. Sabe, a fé junto um do outro tem um poder explosivo, e você está junto do teu irmão. E agora eu gostaria que você desse a mão para o teu irmão nesse momento, porque eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que do outro lado do muro, eu não vou negar, tem gigante, mas do outro lado do muro tem fruto. E por isso você se levanta a mão do teu irmão e diz: do outro lado do muro tem gigante, mas ele foi vencido na cruz do Calvário. Por isso agora nós declaramos que com os pés nós pisamos em todas as obras das trevas e nós avançamos derrubando gigantes, porque do outro lado do muro tem fruto. Do outro lado do muro tem fruto. Do outro lado do muro tem fruto. Nós recebemos o fruto. Nós recebemos o fruto. Nós seguramos o fruto. Do outro lado do muro tem fruto, Senhor. Nós não vamos olhar para o gigante, porque esse está debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora deixa a mão do teu irmão
E levanta a tua mão e começa a adorar a Deus. Eu quero profetizar a passagem de Daniel sobre você. Geração de Daniel. Tanto falamos. Geração de Elias. Geração de João Batista. É verdade. Geração de João Batista, porque nós somos aqueles que fomos levados a pregar o evangelho do arrependimento. Geração de Elias, sim, porque nós somos guerreiros, porque nós vencemos, porque nós temos oração eficaz, porque quando nós oramos, o fogo desce. Mas geração de Daniel tem luz. Luz. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Espírito excelente, eu profetizo sobre a sua vida. Espírito excelente, eu profetizo sobre a sua vida sabedoria e inteligência. Eu profetizo sobre a sua vida que a luz de Cristo brilha e dissipando toda a escuridão. Em nome de Jesus, seja cheio, 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 cheio do Espírito de excelência. Recebe o Espírito de Deus. Começa a se encher. Glorifica a Deus com os seus lábios. Começa a dizer: eu quero, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Oh, Espírito Santo de Deus, enche, 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 enche. Espírito de excelência, luz e glória. Espírito de excelência, luz e glória. Vem o teu céu, vem o teu céu. Em nome de Jesus, vem o teu céu. Começa a chamar o céu do Senhor. Começa a chamar. É o céu, é o dia do céu aqui na terra. Gente, a terra está muito feia. A terra está desesperadora. Só dá para viver com o céu na terra. Com o céu na terra. Em nome de Jesus. Venha o teu céu. Levanta a tua mão, é que eu deixo eles malucos mesmo. Eu peço a música e não explico. Levanta a tua mão e começa a adorar. Começa a chamar. Chama agora. Senhor, Senhor, eu quero declarar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, o teu nome é santificado, glorificado. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Pai no céu e nós estamos aqui à terra e nós chamamos como o Senhor nos ensinou. Venha o teu céu, venha o teu céu na terra, céu na terra, em nome de Jesus. Essa música me marcou por uma razão. Na sexta-feira, final de campanha, quando a Ana começou a cantar essa música, foi a primeira vez que ela cantou aqui. Quando ela começou a cantar essa música, eu comecei a chamar, literalmente. Eu ia fazer a cirurgia na segunda-feira. E eu comecei, essa música me marcou, e eu chamei o céu na terra. E eu sentia o céu entrando nas minhas células. Eu sentia o céu entrando dentro do meu corpo. Por isso, você não pode ficar apático agora. Você que está cheio do Espírito de excelência, começa a chamar o céu aqui para a terra. Começa a chamar o céu lá para a tua casa. Começa a chamar o céu lá para o teu trabalho. É Jesus que te ensinou essa oração. Não saiu da mente de ninguém. Jesus disse: chama, fala, Pai, vem o teu reino, vem o teu reino. Quando você chama o céu na terra, é o reino de Deus na tua vida, é o poder de Deus na tua vida. Da glória
Senhor, sobre famílias. O teu céu aqui na igreja seja dissipada agora toda a escuridão, seja dissipada agora toda a obra de Satanás. Venha o teu céu na terra, em nome de Jesus. Chamar o céu para um quarto de hospital. Como chama a garotinha que está com septicemia? Rafaela. A Rafaela tem 11 anos e ela está no hospital. Ela está com septicemia. Mas nós vamos chamar o céu agora, nesse momento. Levanta a tua mão agora. Senhor, nós cremos no Deus que cura, no Deus que sara. Entra agora o teu poder, Senhor, o teu poder curador, naquele quarto, naquele CTI, naquele isolamento, na Rafaela, Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, queimando, o teu sangue poderoso esteja queimando todas as bactérias, as mais resistentes, as menos resistentes, todas as bactérias sejam queimadas agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés da Rafaela. Nós declaramos cura sobre a Rafaela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está enfermo, levanta a tua mão. Todo mundo abaixa a mão para que quem está enfermo fique de mão levantada. Levanta a tua mão agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar, se você quer representar alguém que está muito enfermo, pode levantar a mão também. A poder, Jairo representou a filha dele. Ele foi lá até Jesus, clamando pela filha dele. E Jesus foi até a filha dele, porque Jairo representou a filha dele. Senhor, agora olha para essas mãos erguidas, alguns representando, mas o Senhor conhece cada um. O Senhor conhece cada enfermidade. E eu quero dizer que é tempo de cura. É tempo de cura. Oh Senhor, o Senhor levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Todas essas enfermidades nós agora cravamos na cruz do Calvário. E eu declaro cura, cura, cura. O céu sobre estes corpos, o céu na terra, o céu sobre este corpo perecível, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ainda orar por aqueles que entraram aqui hoje em completo desânimo, sucumbido por causa de muitos gigantes na sua vida. Ainda que você tenha recebido o espírito de excelência, o desânimo ainda está no coração. Levanta a sua mão sem vergonha. Não vou pedir para você vir aqui à frente. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão onde você está. É tempo de exaustão, é tempo de aflição. Jesus disse que nos últimos dias seriam dias difíceis, e Ele sabe que nós precisamos dele. Por isso, Senhor, nessa noite, renova as forças emocionais, porque o Espírito, o Senhor avivou. O Espírito de excelência entrou nesses corações, mas as nossas emoções, Senhor, elas ficam cansadas de tantos gigantes que enxergamos. Por isso, renova, restaura os pensamentos, renova, restaura os sentimentos, dá novo ânimo, nova medida de força emocional, em nome de Jesus. Que a tua paz, que excede todo entendimento, que a força que vem do céu entre agora nesses corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus.